Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e a gente segue com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. A repórter Melissa Araújo está ao vivo em uma audiência pública em Votuporanga, interior paulista, onde a Secretaria do Desenvolvimento Regional debate a criação da unidade regional composta pelas regiões de governo de Votuporanga, Fernandópolis e Jales. Olá, Melissa, quais são as informações que você tem para a gente? Bom dia, Jeremias. Encerramos agora a audiência pública que falou sobre a criação do aglomerado urbano da região dos Grandes Lagos, que compõe aí por Votuporanga, Jales e Fernandópolis. Muito importante é a união aí de municípios que têm vocações muito próximas, muito parecidas, para que tragam um desenvolvimento para esses municípios. Eu tenho aqui ao meu lado o grande cicerone aí da festa de hoje, do dia de hoje, né? A gente pode dizer que é uma festa porque para o município é importante ter esse reconhecimento, alavancar esse status. Esse aqui é o Serginho da farmácia, que é o presidente da Câmara, o dono da casa, né? Muito obrigada por ficar aqui para falar conosco aqui no finalzinho do evento. Eu queria que você fizesse um balanço do que foi essa audiência pública. Aí eu que agradeço. Para mim é uma satisfação muito grande e um momento histórico, tanto para a nossa Câmara Municipal, para a nossa cidade de Votuporanga e todas as cidades da região, né? Com essa força que, como foi bem colocado pelo vice-governador, também pelo nosso presidente da Assembleia, Carlão Pignatari, essa união de forças, como foi colocado por você, de todos os municípios. Num momento tão difícil que hoje temos, né, em todo o nosso mundo, mas a nossa região está sendo muito bem valorizada, uma região que ela vai ser, a partir dessa audiência pública que tivemos, dessa união de forças, que eu tenho certeza que trará empregos, né, na parte de investimento da agricultura para o nosso município. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar todos que foram envolvidos nessa audiência pública, todos os prefeitos, vários prefeitos da região, vereadores, presidentes de Câmara que estiveram presentes aqui, em especial o nosso vice-governador, nosso governador João Dória e também ao nosso Carlão, nosso anfitrião aqui, deputado de nossa cidade e de nossa região. Vereador, esse projeto do aglomerado urbano foi apresentado pelo deputado Carlão Pignatari há 10 anos. Que teve um start visionário com relação a essa questão do desenvolvimento. Esse projeto chega num momento muito importante, uma vez que a gente está passando pela crise gerada pela pandemia. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa trajetória até esse momento e do que vai ser, da importância para o município, para a região, para a retomada da economia, a implantação do aglomerado urbano. O Carlão ele é uma pessoa muito visionária. O Carlão ele foi prefeito aqui em Votuporanga e o Carlão ele deu início ao crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então isso já era, ele tinha isso lá atrás como prefeito e agora como deputado e principalmente presidente agora, ele colocou, né, vai colocar isso em prática junto com o nosso governador, né? Então isso só vem a trazer o reconhecimento do nosso interior. Que quando você fala em estado de São Paulo, tem a grande região, mas aqui somos muito fortes aqui no interior do estado de São Paulo. Uma agropecuária muito boa, a parte de grãos, né? Então acho que tenho certeza, com esse desenvolvimento, a partir dessa reunião, dessa audiência pública que tivemos agora, em união de todas as cidades e todos os municípios, vai ser um crescimento assim de forma muito maravilhosa para todo o nosso setor. A comitiva do vice-governador e o presidente da Assembleia, deputado Carlão Pignatari, seguiram viagem para Jales para outros anúncios importantes aí para o governo do estado de São Paulo, para os munícipes, né, dessas regiões, dessas cidades. Você fica com o Jeremias aí no estúdio e outras, a gente volta, se for possível, com outras informações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Melissa Araújo, direto lá de Votuporanga, trazendo notícias importantes para a gente das aglomerações. A gente sabe que tem as regiões metropolitanas e o estado de São Paulo agora está numa nova fase, viu? É um novo desenho aí de regiões metropolitanas, de aglomerações, como é o caso de Votuporanga, e é muito importante porque recursos vão ser destinados especificamente, conforme nos colocou aí a Melissa Araújo, para aquela região, respeitando a vocação da região. Isso é muito importante, a gente tem debatido bastante aqui na Assembleia Legislativa. E olha só, beneficiários do programa Bolsa Família com o NIS, número de inscrição social, final 9, recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de 2021. Também recebe o benefício trabalhadores nascidos em novembro. Os pagamentos vão ser creditados em conta poupança social digital da Caixa e poderão ser usados para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências serão liberados no dia 16 de junho. É possível consultar o benefício pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo consulta auxilio cidadania.gov.br. E agora a gente vai falar sobre a entrega da declaração do imposto de renda. Há 5 dias para o fim do prazo, cerca de 7 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão, segundo o balanço mais recente. 25.303.371 contribuintes enviaram a declaração do imposto de renda à pessoa física. 77,6% do previsto para este ano. Os números foram divulgados pela Receita Federal com dados apurados até às 11 horas do dia 26 de maio. Sobre este assunto, eu converso agora com a Cristiane Valese, ela é advogada tributarista. Bom dia, doutora Cristiane. Muita gente, né, não entregou ainda. A senhora já entregou a sua declaração? Bom dia. É isso aí, Jeremias. O pessoal ainda costuma atrasar, mesmo com um prazo maior que foi dado esse ano, o pessoal ainda está bastante atrasado. Como casa de ferreiro espeta de pau, a minha entrega, a minha declaração, ela sempre fica para o final também. Mas porque a gente dá prioridades aos clientes, mas vai ser entregue dentro do prazo. Ah, que bom. Muita gente, eu conheço muita gente também que deixa bem mais próximo, mas tem que ter cuidado principalmente daquela questão que a gente vê todo ano, o sistema travando. Então, tá deixando mais perto, mas não deixa para o último dia. Acho que essa dica é válida, né, doutora? Isso é muito importante, não deixar para o último dia, principalmente quando a gente tem falta de documentação, e porque a demanda é muito alta no último dia, então, às vezes, o sistema trava mesmo no recebimento da declaração, isso gera um estresse, isso acaba prejudicando, sim, o contribuinte. Pois é, eu acredito que a senhora deve ser de algum... a senhora é advogada tributarista, não sei se trabalha talvez com algum escritório de contabilidade, o estresse também é para vocês, então a dica é para quem trabalha com isso também. Doutora, não quer demais falar quem é a obrigatoriedade de entregar a declaração do imposto de renda. Vamos falar em linhas gerais, porque pode ser que tenha gente que está achando que nem precisa, né? Quem tem que entregar a declaração? Então, quando a gente são os limites meio chatos, com os números chatos, então as pessoas às vezes realmente não sabem se tem ou não tem que entregar. Mas quando a gente está falando de declaração de renda, a primeira coisa que vem na nossa mente é o rendimento. Então, quando o contribuinte tem um rendimento tributável no ano superior a R$ 28.559,70, ele está obrigado a apresentar a declaração. Os rendimentos tributáveis normalmente são aqueles ligados ao rendimento assalariado, prestações de serviço autônoma, recebimento de aluguel. Quem tem rendimento que recebe aluguel também está dentro desses rendimentos tributáveis, dentre outros. O ponto de atenção desse ano também é a questão de quem recebe auxílio emergencial para o enfrentamento à Covid. Nesses casos, o limite ele é um pouco menor, então, se você está recebendo o auxílio emergencial e você tem rendimento tributável até R$ 22.847,76, você também está obrigado a entregar a declaração. Fora os rendimentos tributáveis, a gente tem aí aqueles que são chamados, que são os isentos, né?
ou aqueles não tributáveis e tributados na fonte, que aí, se somados esses rendimentos, se você tiver um valor superior a R$ 40 mil no ano, você também está obrigado. Lembrando que rendimento isento são dividendos, doações, herança, dentre outros. Você também tem a questão das aplicações financeiras, poupanças, então tudo cai dentro desse bolo. Também aquelas pessoas que têm atividade rural, se o rendimento dessa atividade rural ultrapassar R$ 142.798,50, você também está obrigado a fazer a declaração. Fora a questão necessariamente ligada a rendimento, a gente tem aqueles chamados ganho de capital, que é quando você aliena um bem. Então, quando você aliena um bem de sua propriedade, esse bem ele gera algum lucro para você, você também está obrigado a declarar, independente aí de limite nesse caso. Outra coisa também que a gente deve observar são as pessoas, principalmente esse ano que as pessoas começaram a se aventurar na Bolsa. Quem opera com ações tem que também declarar independente do limite nesse caso. E, por fim, qualquer pessoa que, independente de rendimento, tem um patrimônio aí superior a R$ 300 mil, também está nessa listinha. Então, a listinha ela é longa, com numerozinhos chatos, mas tem que prestar atenção, sim. Até porque tem multa, não é, doutora? Quais são as multas para quem não entregar no prazo? Que, aliás, é bom frisar, 31 de maio, é isso, né? Segunda-feira. 31 de maio, nessa segunda-feira, até às 23h59. Não adianta ser meia-noite. Tá certo. A multa por atraso ela é de 1% sobre o valor do imposto. Esse 1% ele tem um limite mínimo, né, que vai de R$ 165,74, que são para as pessoas que não têm nenhum rendimento, mas tem, como eu falei, a questão do patrimônio acima de 300, se você não tiver imposto a pagar, mas você tem o patrimônio acima de 300 e deixou de entregar, você está sujeito a uma multa de R$ 165,74, que é a multa mínima. A multa máxima ela é de 20% do imposto, então é uma multa aí considerável para a gente levar em consideração a necessidade de se atentar aos prazos. Doutora, quem tem imposto a pagar e não a restituir, tem que deixar um dinheiro na conta? E se não deixar, até dia 31, e se não deixar, o que acontece? Vamos lá. Agora o imposto, quando você entrega a declaração, você tem a possibilidade de pagar online, né? Já é debitado diretamente na sua conta. Então, seria o ideal que você tivesse esse saldo do imposto devido na sua conta bancária. Se você não tiver, você vai ser considerado com imposto em atraso. Então, você pode pagar no dia seguinte, obviamente, com a emissão do DARF, mas aí você vai estar sujeito à multa de 1%, porque a multa de 1% não, perdão, de 0,33%, que é a multa diária. Se for no mesmo mês, o que não é o caso, porque aí o mês já virou, né? Porque a gente vai estar em junho. Se for no mesmo mês, não teria a Selic. Se for no mês seguinte, a gente está sujeito aos juros de 1% da Selic. Doutora, tem uma questão aqui, declarações incompletas, né? Acho que tem um tema junto com a malha fina, mas enfim, o que seria uma declaração incompleta? Então, na verdade, o que a gente tem aí são declarações, o que a gente pode observar são declarações, às vezes, que contêm erros, que tem parte das informações ou que tem alguma omissão. As declarações incorretas ou com omissões, elas levam necessariamente a malha fina, porque a Receita Federal ela cruza os dados, né? Então, o dado da fonte pagadora, ou seja, daquele quem deu o pagamento, ele é informado à Receita Federal com antecedência, então ela já tem a informação necessariamente dos valores que você recebeu.
ela cruza essa informação com o que você declarou e se tiver alguma inconsistência, a sua declaração é levada à malha fina. O que é a malha fina? A malha fina é um primeiro pente fino da Receita Federal, onde ela te dá também, muitas vezes, a oportunidade de retificar esses erros. Esses erros, inconsistências, omissões, eles podem levar a multas, mas o que a gente vê nos últimos anos é que essas multas, desde que o contribuinte retifique no prazo, elas não têm sido aplicadas. A Receita tem tido uma postura de levar o contribuinte que ele acerte a própria declaração quando a gente tem aí inconsistências, incorreções. Então, a Receita ela ajuda o contribuinte a entregar uma declaração mais completa através dessa malha fina. Mas a gente tem aí o risco de multa. A multa ela pode ser de R$100 por mês, no caso de incorreções, e ela pode ser até de 1,5% no caso de omissões, né? Que é um caso mais grave, quando você está omitindo receita. Que aí já é tratado com mais cuidado pela Receita Federal. Mas, via de regra, o que a gente tem observado nos últimos anos é que a Receita tem estimulado o contribuinte a fazer essas retificações, e a aplicação da multa para a pessoa física ela não tem sido tão indiscriminada, ela tem sido quando o contribuinte realmente está omitindo renda ou se recusa a fazer a retificação. Omitindo renda. O bom é quando tem bastante renda, né, doutora? Aí eu vejo matérias assim, olha, se você tem várias casas de aluguel, abre uma empresa e declara como pessoa jurídica que fica melhor, né? E agora eu abro aí os TikToks da vida e vejo lá a pessoa falando assim, olha, você faz uma holding e faz a transferência do seu dinheiro, aí você vai pagar menos imposto. Agora, para o pobre mortal que precisa colocar lá o dentista, o plano de saúde, nem lembro mais se pode, né? A educação, dá para fazer um planejamento? Não dá, né? Porque a gente não sabe quanto que a Receita faz a continha lá. É uma coisa que a gente joga na máquina e a máquina responde, mas ela não fala, olha, é isso, isso, isso. Ela não detalha, a gente não fica sabendo. É difícil poder dizer, eu vou fazer uma faculdade esse ano, porque daí eu vou poder declarar no imposto de renda. Não dá muito certo, né? Ou dá, doutora? A gente pode sim fazer com o tempo, a gente pode sim estudar uma melhor forma de fazer as declarações e de apreciar essas despesas. Uhum. No caso das despesas médicas, elas são dedutíveis do imposto de renda sem nenhuma limitação. Bom, sem nenhuma limitação, desde que você não tenha sido reembolsado, seja pelo plano de saúde, seja pela empresa que você trabalha, do valor que você tenha gasto com essa despesa médica. Certo. Então, se você foi reembolsado, a parte que você foi reembolsado não é dedutível porque deixou de ser uma despesa sua. No caso de escola, educação, a gente tem aí uma limitação do que o governo entende que seria um valor aceitável se gastar com a educação, que é um valor bem baixo. Como a declaração do imposto ela tem esses númerozinhos chatos, eu não estou com ela de cabeça aqui, mas assim, é uma limitação por volta de R$3.000 por dependente ou por titular. Então, assim, é difícil, não é muito fácil você ver uma escola particular que durante o ano você gaste um valor de R$3.000. Então, assim, é uma dedução um pouco ingrata. E também não dá para dizer com Mas certeza, doutora, que se eu gastar 3 mil, vamos supor que eu tenho 5 mil que foi, sei lá, descontado na folha, tá. 5 mil você tem que pagar. Se eu gastei 3 mil, não é certeza que eu vou ter os 3 mil restituídos, né? Ou é certeza? Mais ou menos. O programa ele tem duas formas de fazer o cálculo do imposto de renda. Ele tem a questão simplificada, que é um cálculo interno da Receita Federal, onde ela entende que um mínimo de despesas que o próprio governo tinha que
que te suprir, né, como educação, saúde, e aí ela te dá um valor de dedução já pré-pronto, e aí, dependendo da quantidade de imposto que você tem a pagar, ela vai te trazer uma restituição, e aí isso independe do valor que você, de fato, está ali declarando como despesas médicas ou escolares, dentre outras que são permitidas para dedução do imposto de renda, como também tem aquelas pessoas que têm um gasto demasiado, né? Demasiado não, um gasto grande particular de despesas médicas, dentistas, psicóloga, então que a dedução ela fica muito maior, e aí você tem um valor de restituição mais considerável com base concreto nas suas deduções. Mas, em tese, não dá para falar assim, se necessariamente você sempre vai ter uma redução e se essa dedução ela vai te causar uma restituição que seja considerável. É um pouco difícil, é uma análise caso a caso mesmo. A gente gosta de planejar, mas realmente com o leão não é fácil. Olha, doutora, quais as datas previstas? A restituição para esse ano vai ter alteração as datas? Porque tem o pessoal que entrega logo e quer receber logo, mas nesse ano o limite foi estendido, né? Olha, na verdade, os lotes eles foram reduzidos de 7 para 5, o que é bom, né? E os pagamentos eles estão previstos a começar a partir do dia 31 de maio do ano que vem, né? Então, 31 de maio, 31 de julho, 31 de agosto, 31 de maio, junho, agosto e setembro, exato, né? Uhum. E para a entrega antecipada, a entrega bem no começo do prazo, ela sim pode se travestir numa restituição antecipada. Se a gente não estiver falando aí em malha fina, algum ponto de atenção na declaração, sim, você pode estar nos primeiros lotes. Lembrando que o primeiro lote, ele normalmente é reservado para idosos, deficientes e professores. Esse núcleo de pessoas ele é considerado como prioridade para a restituição do imposto de renda. Muito obrigado, Cristiane Valese, advogada, tributarista. Tem bastante trabalho aí agora nesse período, né? Tem, nesses últimos dias tem, sim. Isso é muito importante, trabalhar é muito bom. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Tchau, tchau. E você que, olha, não entregou a declaração ainda, lembra de salvar aquele arquivinho .dec, salvo engano, hein? Porque no outro ano você vai precisar e é uma mão na roda. Então, salva em 2, 3 passos, em lugares, para você depois, na próxima declaração, ficar bem atento. Olha, apoio aos policiais militares com deficiência do Estado, acordo salarial dos metroviários, investigação da origem da Covid-19 e manifestação dos professores na Câmara Municipal de São Paulo foram os destaques do Tribuna Virtual desta quinta-feira. Vamos acompanhar. O deputado Major Meca, do PSL, fez um apelo em frente à Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, pedindo atenção ao governador do estado sobre a situação dos policiais que estão passando por dificuldades com os salários reduzidos. Hoje, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos mais de 7 mil policiais militares deficientes físicos, resultado da atividade que exercem. Nós temos, no Estado de São Paulo, mais de 800 policiais militares paraplégicos. E hoje eu participei de mais uma reunião com o soldado Figueiredo, que preside a Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos. O soldado Figueiredo também foi vítima. O projeto de lei complementar número 42 de 2019 é um dos projetos que eu apresentei
nessa Casa Legislativa, que prevê o acréscimo de 25% nos vencimentos do policial que é reformado, né, por deficiência física. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, falou sobre a greve e o acordo salarial dos metroviários. A luta dos metroviários, uma luta justa, digna, porque apesar de ser uma categoria que atua em áreas essenciais, ela sofre com a pandemia, como todo mundo sofre. Os trabalhadores estão todos os dias nas composições, levando trabalhadores e trabalhadoras para os seus empregos, para a cidade, para o trabalho. E agora nós vamos começar a vacinação depois de um longo tempo sem a vacinação. Apesar de ser uma categoria essencial, também a eles são garantidos o direito de greve, todo mundo sabe disso. É um processo democrático. Aqueles que querem jogar a população contra os metroviários acaba também se dando mal, porque os trabalhadores metroviários têm direito. O tribunal, inclusive, orientou, faz um pacto, um acordo, dizendo, bom, vai parar, quantos vão funcionar, quantos não vão funcionar. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, abordou as investigações do presidente dos Estados Unidos sobre a origem da Covid-19 e pediu empenho do governador nos testes do soro anti-Covid. Ontem, o presidente Biden, que é um presidente que vem sendo ovacionado pelos formadores de opinião no Brasil, determinou que seja feita uma investigação mais detalhada sobre a origem da pandemia. Ele não disse como foi causada, o que gerou, mas ele determinou essa investigação. Apenas por força desta determinação do presidente dos Estados Unidos, a imprensa brasileira foi obrigada a noticiar que muitos cientistas mundo afora já estão questionando a verdade que foi tida, vamos dizer assim, que foi assumida como absoluta, de que essa pandemia foi gerada pela contaminação entre animais e seres humanos. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, cobrou providências sobre os salários dos professores durante uma manifestação em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Hoje completa exatamente 106 dias de greve em defesa da vida. É uma manifestação na frente da Câmara Municipal, os profissionais da educação estão chegando, as professoras, os professores, os servidores do quadro de apoio escolar, os gestores, as diretoras, supervisoras, coordenadoras pedagógicas, em greve, repito, em defesa da vida, defesa da saúde. E eu já tenho denunciado exaustivamente que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, não está negociando com os servidores da educação. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir da 13h na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que não é necessário que as pessoas recebam uma terceira dose da Coronavac contra a Covid-19. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros aponta que a Coronavac foi 42% efetiva em pessoas com mais de 70 anos. O estudo foi publicado em uma plataforma pré-print. Isso quer dizer que ela ainda não passou pela revisão de outros cientistas, nem foi chancelada por uma revista especializada. Atualmente, a vacina é aplicada em 2 doses com intervalo de 14 dias. Dimas Covas ressaltou que a Coronavac tem alta eficiência, inclusive para a população idosa. Outro dado positivo foi da vacinação em massa na cidade de Serrana. A média de mortes causada pela doença é de 4 vezes menor se comparada a outros municípios similares. Representantes da Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia, Barragens, Saneamento Básico e Recursos Hídricos participaram ontem à noite de um ato solene virtual. Uma moção contra a privatização da Eletrobras, assinada por alguns parlamentares paulistas, foi apresentada pela coordenadora do evento, a deputada estadual Marcialia, do PT. Os detalhes deste encontro estão na reportagem de Fábio Lima. Ato solene em ambiente virtual
convocado pela deputada Márcia Lia, do PT, posiciona-se radicalmente contra a privatização da Eletrobras, estatal brasileira, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. A deputada Márcia Lia, que também é coordenadora da Frente Parlamentar em defesa do setor de energia, barragens, saneamento básico e recursos hídricos da Alesp, abriu o evento apresentando números da Eletrobras, que comprovam a importância da empresa para o país. A Eletrobras, ela é a maior estatal brasileira, a maior empresa de energia da América Latina e a quinta maior geradora de energia do mundo, caracterizada por sua competência e excelência técnica. Uma empresa superavitária, uma empresa capaz de inovar e produzir energia sustentável, além de ser uma empresa extremamente lucrativa. Ela é responsável por 37% da capacidade de geração de energia no país. Tem instalados 42 mil megawatts e 164 usinas, sendo 36 hidrelétricas, 128 térmicas e destas 2 termonucleares. Tem mais de 58 mil quilômetros de linhas de transmissão, ou 57% das linhas de transmissão do Brasil. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, também participou do evento e lamentou o momento que o país vive, afirmando que pessoas estão voltando a cozinhar no fogão de lenha porque não têm dinheiro para comprar gás. Nós estamos vendo pessoas voltando a cozinhar no fogão de lenha. O fogão de lenha voltou. Por quê? Porque não tem condição de comprar, né, um botijão de gás. E é inaceitável, veja, fatos como esse em pleno século XXI. Carlos Alberto Alves, o Carlinhos, do Sindicato dos Trabalhadores de Energia de São Paulo, o Sinergia CUT-SP, lembrou da privatização do setor elétrico no estado de São Paulo, anos atrás, e o que se falava na época da privatização. Vale ressaltar que aqui em São Paulo, quando venderam o setor elétrico, fizeram propaganda na televisão, o governo do PSDB, dizendo o seguinte: olha, nós vamos vender a CESP, a Eletropaulo, a CPFL, porque você vai poder fazer parte dessas empresas, você vai poder ser dono dessas empresas, adquirindo ações dessas empresas. E nós vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em segurança, em saúde, em transporte, em educação. Para dar o exemplo aqui de São Paulo. Não temos transporte, não temos segurança, não temos saúde e não temos educação. E não temos empresas. A deputada Márcia Lia encerrou o evento apresentando uma moção contra a privatização da Eletrobras, assinada por ela e alguns outros deputados. Uma moção contra a privatização da Eletrobras, e nós já temos a assinatura de vários deputados que estão conosco e que já assinaram essa moção. São eles o deputado Enio Tato, o deputado Teonílio Barba, o deputado Carlos Gianazzi, o deputado Emílio de Souza, o deputado José Américo, a deputada Alessi Brandão, o deputado Luiz Fernando Teixeira, o deputado Paulo Fiorilo, a deputada Mônica da bancada ativista, a deputada Bebel, professora Bebel, o deputado Maurici e essa deputada que fala com vocês, Márcia Lia. Vamos falar agora sobre a ProSangue, que lança um manual sobre gerenciamento do sangue do paciente. Eu vou conversar com a Silvana Biagini. A Silvana é médica da ProSangue, é autora do manual. Bom dia, doutora Silvana. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Doutora, fiquei interessado aqui nesse manual, que inclusive o título tem a sua autoria, né? A médica da Fundação, doutora Silvana Biagini. E eu estava conversando aqui com a produtora para entender, porque esse é um manual, qual é o objetivo dele e para quem ele é direcionado, esse manual que a ProSangue está lançando, por favor. Esse é o manual de gerenciamento do sangue do paciente. A finalidade deste manual é que nós
utilizemos melhor as reservas de sangue do próprio paciente para que ele não necessite ser transfundido durante procedimentos cirúrgicos. Nós sabemos que a transfusão de sangue é um dos procedimentos mais utilizados, é uma das terapêuticas mais utilizadas em pacientes internados e que salva vidas. Mas o sangue ele é muito escasso, ele depende de doação voluntária, altruísta, né? Principalmente nessa época de pandemia, fica muito mais difícil. E também sabemos, isso é uma estatística mundial, que por volta de 32% dos pacientes, eles vão para a cirurgia anêmicos. Então, se nós temos uma cirurgia eletiva, isto é, com data marcada, e se os médicos, os cirurgiões, já pedirem os exames de sangue para ver o hemograma do paciente no pré-operatório e ver que ele tem anemia, e desses 32%, a grande maioria por falta de ferro, e já tratar esses pacientes, eles provavelmente vão diminuir em muito a necessidade transfusional. Então, ele foca, né, a melhor abordagem do paciente no pré-operatório e de todo o corpo clínico e cirúrgico para abrir os olhos para isso. Só para entender melhor, pois não. E não somente essa abordagem que a gente fala no pré-operatório, né? Ele é baseado em 3 pilares, né? A gente pode intervir diminuindo a necessidade transfusional, tanto antes do paciente fazer uma cirurgia, como eu disse, né? 1/3 deles já vão anêmicos e nem sabem para a cirurgia, diminuindo a necessidade transfusional no intraoperatório também, né? Muitas vezes existem equipamentos em que recuperam o próprio sangue perdido do paciente, ele é recuperado por um equipamento, ele é lavado e devolvido para a veia do paciente, e no pós-operatório a gente também consegue transfundir esses pacientes somente quando necessário, diminuindo as necessidades transfusionais. A gente sabe que hoje em dia a gente não precisa elevar tanto o nível de hemoglobina como antigamente se falava. Doutora, para o leigo, inclusive eu, para entender, vamos falar um pouco em quantidade. Quantos litros mais ou menos tem o corpo humano? E numa cirurgia se perde muito sangue? Para a gente entender melhor como é que é essa questão de transfusão, necessidade, enfim. Num indivíduo mais ou menos de uns 60 quilos, a gente tem em média 5,5 litros, 6 litros de sangue. Certo. Quando a gente pensa que vai perder, em média, mais do que 500 ml de sangue, nós começamos a nos preocupar com a necessidade, talvez, de precisar transfundir, né? Então, depende, lógico, do procedimento cirúrgico. Então, quando nós temos um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico e que tenha uma perda sanguínea, principalmente igual ou superior a 1 litro, nós temos que nos preocupar que talvez ele vá precisar receber transfusão de sangue. Se eu preparar esse paciente antes, tiver um tempo hábil, 2 semanas às vezes, é suficiente, na grande maioria das vezes, para eu administrar ferro, melhorar as condições hemodinâmicas, às vezes drogas para melhorar o funcionamento do coração, da pressão arterial, para que esse paciente vá melhor adaptado, melhor preparado para a cirurgia e não precise receber transfusão. Então, quando o indivíduo está anêmico, em geral, ele precisa de uma transfusão? Sim, a anemia, que é a diminuição de glóbulos vermelhos, que é quem carrega o oxigênio, né? Porque o sangue tem a parte de células, né? Os glóbulos vermelhos são uma dessas células, né? E tem o plasma. Quando eu tenho uma diminuição nesses glóbulos vermelhos, que tem função de levar oxigênio para as células, eu aumento muito a morbidade, o risco de ter problemas cardiológicos, problemas renais. Então, eu preciso transfundir, né? A gente transfunde para células levarem oxigênio aos tecidos. Entendi.
Pois é, quando alguma pessoa próxima a gente está passando por um caso desse, a gente logo recebe uma notificação, olha, fulano precisa de sangue, né? E a doutora Silvana Biagini, médica da ProSangue, né, é autora de um manual que está orientando. Eu acredito, doutora, que este manual ele é voltado para médicos e enfermeiros, não sei se enfermeiros também, a senhora poderia explicar para a gente. E pelo que eu entendi até agora, quando vai se fazer uma cirurgia, você tem o caso de que o médico pode tratar, por exemplo, uma anemia com antecedência, evitando a transfusão. Você tem uma máquina também, não sei acho que muitos hospitais não tenham, mas que também permite a limpeza do próprio sangue perdido pelo paciente, que pode retornar. E o que mais que o seu manual traz de orientação, acredito que para os médicos? A primeira orientação, o primeiro pilar que é o mais importante, é que nós temos que avaliar o paciente precocemente, porque existe um fator modificável muito importante, que é a anemia. Nós podemos tratar essa anemia, que a gente sabe que lá na frente tem relação com a pior evolução do paciente, o maior tempo de internação e necessidade transfusional. Então, o cirurgião não tem que se preocupar somente em fazer a cirurgia dele e pronto. Ele tem que se preocupar com o paciente como um todo. Isso lá fora é uma coisa muito comum, já acontece há 20 anos, pelo menos. Os hospitais têm esse protocolo e a gente sente falta aqui no nosso país desse protocolo. Então, a primeira coisa é alertar o corpo clínico, é multidisciplinar, e vem desde a administração do hospital estimular um programa desse de gerenciamento de sangue, tá, do paciente. Então, o primeiro ponto seria isso. O segundo é investir em testes laboratoriais que avaliem a coagulação do paciente, tanto no intraoperatório, para que, se necessário transfundir plasma ou plaqueta ou algum hemocomponente, a gente transfunda somente o que o paciente precisa e não transfunda a mais, porque a gente acha que precisa de alguma coisa, certo? E que a gente transfunda somente o necessário, não transfunda mais do que aquilo que o paciente precisa. E sim, alguns hospitais de grande porte, mesmo públicos, têm um equipamento que é uma recuperadora de células, em que você reaproveita o sangue do campo operatório, lava e devolve para o próprio paciente. Porque a gente sabe que o estoque de sangue ele é finito, ele acaba. Tem muito mais gente precisando do que gente doando. Infelizmente, a nossa população não tem o hábito de doar sangue regularmente. Normalmente vai doar quando vem uma campanha, quando tem um apelo popular, mas não faz isso de rotina. Doutora, extremamente relevante, principalmente em tempos de pandemia, que a gente sabe que a doação cai muito, então otimizar o sangue no hospital e nos hemocentros é muito importante. Esse manual da senhora, ele vai ser direcionado aos hemocentros ou aos hospitais também? Vai ser feito algum tipo de campanha? A senhora espera contar com a ajuda de alguém? Esse manual ele está disponível online, então quem acessar vai encontrá-lo online. E a ideia é que a gente disponibilize esse manual dessa maneira online para todas as agências em que nós fornecemos sangue e para qualquer hospital, e que as pessoas se orientem e que também façam os seus próprios manuais de gerenciamento de sangue, porque tem uma logística toda para ser realizada em cima de como você conseguir chegar até o seu médico, o seu clínico, o seu cirurgião, o seu anestesista e vender esse peixe, convencê-lo da importância de que ele mude, tenha uma mudança de atitude em cima disso. Não é uma coisa tão simples assim, você tem que fazer uma mudança de atitude, para que no final a gente tenha a ganhar em segurança para o paciente, tanto para o paciente que não recebe sangue, como para aquele paciente que vai precisar de sangue e que tenha estoque, porque eu otimizo o sangue, certo? E em custo final também para a sociedade. Nós conversamos com Silvana Biagini, médica da ProSangue, que está lançando aí este manual sobre gerenciamento do sangue do paciente. Desejamos muita boa sorte. Já fica convidada para participar de programas aqui com a gente, porque o tema é da maior relevância. Muito obrigado, doutora Silvana. Eu que agradeço, foi um prazer.
É muito importante gerenciar o sangue, né? A qualidade, porque a gente vai lá, faz a doação e não sabe o que acontece com aquilo. Então, a doutora Silvana trazendo essa informação muito relevante. Se você tem dúvida, olha, coloca lá. Manual sobre gerenciamento do sangue do paciente, Silvana Biagini. Foi divulgado aí pelo governo do estado, da Fundação ProSangue, e para os hospitais isso é muito importante. Vamos falar agora das atividades parlamentares. O deputado Murilo Félix do Podemos encaminhou à Câmara Municipal de Limeira 21 ofícios aos vereadores e informou que vai destinar recursos de emendas parlamentares no total de R$1 milhão. O parlamentar pediu que cada vereador indique a finalidade do valor a ser destinado, no total de R$50 mil para cada um. Porém, existe a possibilidade de fazer uma destinação conjunta para investimentos maiores como saúde, infraestrutura e causa animal. Além disso, o deputado destinou mais de R$3 milhões de emendas complementares à saúde. O envio do recurso, que vai beneficiar 16 cidades e já foi autorizado pelo governo do estado de São Paulo. As doações para ajudar os mais vulneráveis no Brasil em meio à pandemia de Covid-19 atingiram a marca de R$7 bilhões. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que monitora o envio de valores, produtos e serviços por empresas e também pessoas físicas desde 31 de março do ano passado. As doações chegaram a R$6 bilhões nos primeiros 4 meses na pandemia. Em seguida, o Brasil levou 10 meses para alcançar mais R$1 bilhão doados. Segundo a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, as doações seguem em alta no país. O Jornal da Rede Alesp agora vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações e rapidinho, fica aí com a gente. Você acompanha Jornal